De final estão no ar na Copa do Brasil. Lugatuza, deixa eu ver qual vai ser a primeira bolinha do Cruzeiro. Não, é do Atlético mesmo lá. O Atlético, nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar o mesmo adversário da final da Copa do Brasil do ano passado, Lugatuza. Você tá rindo de quê, Hugo? De nada, imagina. Vamos lá, Léo. Bom, vamos começar por partes aqui, né? Porque o Hugão, ele sempre gosta de tropeçar as coisas quando é pra falar do Atlético, aí né? na outra bolinha tem CRB no caminho do Cruzeiro também, né? Não estamos, assim, felizes de lembrança, não. Na né? atual fase, se eu fosse o CRB, eu ficava mais preocupado, porque o Cruzeiro está muito bem. Muito respeito, porque a Copa do Brasil é um torneio muito complicado. Haja vista que o América, inclusive, já está eliminado da Copa do Brasil, porque é um torneio muito democrático, mas também muito, digamos, traiçoeiro, digamos assim. Então aí, ó, o chaveamento das oitavas de final. São Paulo e Atlético do Paraná, Flamengo e Atlético. Aí está colocada a primeira partida, Lu, 30 de julho, no Rio de Janeiro, Maracanã, e 6 de agosto, Atlético e Flamengo na Arena, em BH. Aí tem também Bahia e Retrô, Internacional Fluminense, Cruzeiro e CRB, também a mesma coisa. Primeiro em Belo Horizonte, depois lá na terra do CRB. Alagoas. Alagoas, em Maceió. CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, um clássico, né, nessas oitavas, Botafogo e Bragantino. Lugatuza, Flamengo de Léo, novo. vamos lá, né? Pensando que o Atlético empatou na Copa Sul-Americana, que fez um jogo de 1-0 contra o Ceará, que não convenceu. Venhamos e convenhamos, não foi um jogo difícil para o Atlético fez apenas 1-0 e mesmo assim jogou melhor no segundo tempo. Pensando que o Flamengo tem vindo, acabou de fazer 5-0 contra o Fortaleza, tem vindo de saldos positivos, eu acho que seria um tanto quanto infantil e até desonesto da minha parte dizer que não me preocupa jogar contra o líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que todo adversário ele deve ser respeitado. E não seria diferente com o Flamengo por toda a história que nós temos, né? Entre partidas entre Flamengo e Atlético e Flamengo, e pelo momento que o Flamengo está. O Atlético ele tem um desafio muito grande, que agora é mostrar pra gente que tecnicamente vai ter condição de continuar no campeonato. Eu acredito assim, se eu como atleticana, imagino que a maioria pudesse pegar aquela bolinha ali e sorteasse, eu não gostaria de pegar o Flamengo nesse momento por toda a situação que ele está passando de forma positiva. Mas eu tenho certeza também que o Flamengo não puxaria a bolinha do Atlético, do Clube Atlético Mineiro, né? Puxaria. Não. Vocês são clientes, vocês são clientes do Flamengo desde a época do Reinaldo, ao CRB. Né? Desde daquele timaço que vocês tinham, vocês já eram clientes. Não, nós não somos clientes, não. Eu tenho certeza que o Flamengo também, se pudesse escolher ali, não escolheria o Clube Atlético Mineiro, não. Não escolheria. Sério? A gente tem que respeitar, sim. Acho que escolheria CRB, escolheria Retrô, evitaria o Cruzeiro pelo último confronto, que está muito recente esse confronto. Ok, eu acho que o CRB é bacana. Flamengo aqui. É um confronto difícil também para o Cruzeiro, né? A gente já entrando no mérito de Cruzeiro e CRB, pelo histórico, a gente sabe que tem aí certos traumas para se falar nesse ponto. Então... Mas o Flamengo, se puxasse a bolinha, falar assim, vamos evitar o Cruzeiro por enquanto, porque recentemente a gente tomou uma trauletada. Agora o Flamengo não evita o Atlético, mas quer evitar o Cruzeiro, Gão? Evitaria pelo último confronto dos dois. Então é o seguinte, vamos falar agora desse outro confronto, que é o Cruzeiro CRB. Aqui um alô especial para os cruzeirenses Chico e Eliette, lá do bairro Guarani, sempre ligados no Alterosa Esporte. Obrigado aí pelo carinho, Chico e Eliette. O Cruzeiro vai se encontrar com o CRB e colocou que fez um post, né? Confronto definido e tal, com a taça, com o troféu. São quantos? São poucos, 6. né? 6 da Copa do Brasil. O CRB, tem provocação nessa parada. Na verdade, o CRB se sentiu provocado, porque o Cruzeiro, o que o Cruzeiro faz? O Cruzeiro sempre nas suas postagens, ele pode enfrentar Atlético, Flamengo, São Paulo, Internacional, nas suas postagens, é padrão do Cruzeiro colocar nas suas redes sociais azul e branco. Só que o grande rival do CRB é o CSA, que é azul e branco. Então o CRB se sentiu confrontado nesse sentido, eu acho que até sem motivo nesse aspecto. E aí o que ele fez? Ele faz uma postagem nas suas redes sociais também, ele tinha subido já uma postagem nas redes sociais,
E aí achou que o Cruzeiro, em tom de provocação, estava provocando o CRB, e não foi verdade isso. Se você olhar, por exemplo, as postagens anteriores, contra qualquer time, contra o Bahia, contra Atlético, contra Flamengo, Palmeiras, todas as postagens do Cruzeiro de confronto são em azul e branco, porque é aquilo que determina, de repente, o padrão da postagem da rede social. Não foi para falar de CSA, não. Aí o CRB falou que... Nem do CSA a gente gosta. Colocou o Cruzeiro de preto e branco aqui. Ficou bonito, Lu? Cruzeiro de preto e branco? Eu não acho que Cruzeiro combina com nada, nem me interessa a cor que tá aí, não. Tá. Vamos ver a manchete do noataque.com.br, que fala sobre esse confronto. O Cruzeiro terá de superar Fantasma do CRB para avançar na Copa do Brasil. O Fantasma se chama Léo Gamalho, que não está mais por lá, obviamente. Mas o CRB, em 2020, né, Hugão? 2020. Meteu 2-0. Tem uma vitória também do CRB em 2021, 4-3 também no Mineirão. São 2 anos bem difíceis para o Cruzeiro, 20 e 21, e que, evidentemente, que o atleticano, por ausência de história, se pega, de repente, naquilo que aconteceu de tragédia na história do Cruzeiro. Mas se queremos falar de Léo Gamalho, vale lembrar que o Léo Gamalho tomou uma estraletada para o Cruzeiro também, jogando pelo Curitiba, em outras temporadas, e que ele mesmo não quer nem lembrar mais de Cruzeiro. É claro que daqui a alguns anos ele vai falar assim, enfrentei o Cruzeiro e ganhei do Cruzeiro. Mas na crise do Cruzeiro, né, nesse aspecto. Vamos lembrar de outros retrospectos, por exemplo, em 2022, que foi o ano do acesso do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 confrontos contra o CRB e broca sobre o CRB em 2 placares de 2-0. Aí enfrenta o Curitiba também, num momento de crise, inclusive, enfrenta o Curitiba no ano anterior, ganha do Curitiba, aí, salvo engano, acho que o Léo Gamalho já estava no Curitiba, e no ano seguinte, o Léo Gamalho também perde para o Cruzeiro. Agora, se querem falar de traumas, por exemplo, eu acho que neste momento, com muito respeito ao CRB, porque eu não sou de desrespeitar os times aqui, e também entendo a dificuldade que é uma Copa do Brasil, porque tem time que entra valendo o orçamento do ano inteiro numa Copa do Brasil. E o CRB vem com esse pensamento e se sentindo provocado pelo Cruzeiro, o que não aconteceu. Então, o CRB vem preocupado porque sabe que o Cruzeiro está numa toada nessa Série A de Campeonato Brasileiro. O Léo Jardim encontrou um jeito de jogar com esse time, que o CRB deve estar mais preocupado do que propriamente o Cruzeiro. E eu acho que são situações totalmente diferentes. O Cruzeiro estava na segunda divisão, estava mal. Hoje está quase na liderança do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e há um abismo entre Cruzeiro e CRB. Então, só um milagre, uma zebra muito grande para o CRB passar dessa. E agora sim, tom de provocação. Tem mais o Atlético a se preocupar pelo confronto recente contra o Flamengo do que o Cruzeiro preocupar com o CRB nesse momento, tá? E no X, Leopoldo, @LeopoldoAE, pode colocar, Milton, aí para nós. A gente pergunta sobre mineiros na Copa do Brasil, né? Quem passa? 15% votando no Atlético, 75% votando no Cruzeiro, os dois apenas 4% e nenhum deles 6%. Ô, Léo, o atleticano, meus amigos atleticanos todos, ontem decepcionados, indo pro boteco beber de tristeza por causa desse quando vira o Flamengo. Acho que nem atleticano tá votando isso, né, Lu? Não, minha esposa lá em casa ficou bem preocupada. Mas a bolinha lá, pelo amor olha de só, Deus, o Flamengo... o que eu acabei de falar? Claro que eu estou preocupada. Olha o que o Flamengo está fazendo até agora. Acabou de fazer 5-0 no Fortaleza. Se eu pudesse escolher ia pegar o Flamengo, eu não ia pegar. Então eu estou preocupada, assim. Tem a parada do Mundial de Clubes. Pois aí o Atlético vai para a janela e traz alguém. Um ponto positivo pode ser, né? Que aí volta do Mundial cansado, né? E perde esse ritmo. Mas se eu pensasse no ritmo reforçado agora, ainda bem que o jogo não vai ser por agora. Porque senão realmente a preocupação ia ser maior. E na Sul-Americana? Boa, meu Cruzeiro. Tamo Pois junto. Vem aí Copa do Brasil e o Cruzeiro vai enfrentar o CRB. No caminho, um adversário que já aprontou. Aliás, que eliminou o Cruzeiro na última vez em que se encontraram na Copa do Brasil em 2020. Mas tudo isso ficou no passado, lá nos anos terríveis em que o Clube Celeste viveu. O fantasma ficou para trás. Só que o mundo do futebol colocou mais uma vez Cruzeiro e CRB num duelo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Esse ano vai ser o troco. Vai. Não vai ter jeito isso aí. Vai não, vai não. O fantasma não assombra mais do que não, o Cruzeiro não. Porque o Cruzeiro agora, o cabuloso, é difícil. Já espontou há muito tempo. Agora a gente só pensa em time grande, pra cima, visando o Mundial daqui a uns tempos, Libertadores. Este ano, na Copa do Brasil, o Cruzeiro entrou na competição só na fase anterior e eliminou o Vila Nova de Goiás com 2 vitórias. 2-0 no Mineirão e 3-0 em Goiânia. Agora, diante do CRB, o confronto da volta vai ser em Maceió, a ida do Gigante da Pampulha.
pode ter certeza, ou jogando fora, o padrão do time não tá mudando, então é fora. Tá certo, Cruzeiro, vou passar fácil. O Cruzeiro passa, ainda mais na boa fase. Acabamos de ganhar do Palmeiras em casa, ganhamos do Flamengo também, que tá muito favorito no Brasileirão. Acredito que vai dar tudo certo pra gente, o Cruzeiro consegue passar com tranquilidade. Com certeza o Cruzeiro é o favorito. E a classificação, para mim, já é garantida. Então, acho que já não tem jeito. CRB não tem páreo pro Cruzeiro. Com certeza não. E a Janaína está aqui no nosso chat ao vivo no YouTube com mais de 9.200 pessoas. Obrigado pela participação, pela audiência. Janaína Alfenas cravando, cabuloso hepta da Copa do Brasil. Gão. Leopoldo, muita tradição, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro tem na Copa do Brasil e vai realmente rumo ao heptacampeonato. Se eu não tiver numa competição para, de repente, não brigar por títulos, que sentido faz eu estar na competição? É atrás do título mesmo que o Cruzeiro tem que ir, rumo ao heptacampeonato. Vamos que vamos, não é arrogância pensar isso não. Temos 6 títulos. Ganha o próximo heptacampeonato e entramos na competição para isso mesmo, para tentar ganhar ela. Vamos que vamos. E agora, Vitor Moreira trazendo a repercussão do sorteio na Copa do Brasil. Oitavas de final com o Flamengo. Lugatuza, joga. Frente a frente, os finalistas do ano passado. Um clássico histórico com mais de 90 jogos. O sorteio da Copa do Brasil colocou frente a frente Atlético e Flamengo. E a decisão. O jogo da volta vai ser mais uma vez na Arena. É par a par, é jogo de líderes, né? O Flamengo sempre foi time de decisão. O Atlético também. Dura demais. Duro na queda, né? Dura na queda. No histórico recente, o Galo não leva vantagem. Além de ter perdido a competição do ano passado, não venceu o rival carioca nos últimos 4 encontros. 3 derrotas e 1 empate. Será que chegou a hora do troco de jogar para bem longe essa sequência incômoda? Com certeza, né? Já passou da hora, né? Ano passado ficou engasgado na garganta aquela derrota na Arena, mas esse ano nós vamos descontar, se Deus quiser. Agora é a hora do Galo vingar, né, deles, porque ano passado eles tiraram nós, agora esse ano vamos tirar eles. O caminho atleticano na Copa do Brasil deste ano não começou tranquilo. Apesar de encarar o modesto Tocantinópolis, o Galo venceu por 2-0 com 2 gols marcados depois dos 41 minutos do segundo tempo. Na fase seguinte, o Atlético passou pelo Manaus. Aí foi mais tranquilo, 4-1 no Mineirão. Por último, tirou o Maringá, 2-2 fora de casa e goleada na Arena por 4-0. Agora são as oitavas. O adversário é o mais complicado até aqui. Se o ditado fala que clássico se ganha, chegou a hora de voltar a vencer o rival. Esse ano eu tô mais confiante do que o ano passado. O time tá mais, como posso falar, mais raçudo, né? Vamos dizer assim. E vamos ver, né? Só jogando mesmo, o jogo é jogado, né? Vamos esperar. Mas eu acho que vai dar certo agora, dessa vez vai dar certo, acredito. Tá na hora do truco. E o Atlético mata a gente raiva, mas a gente, no final, dá certo. No final dá certo, Lugatuza. Léo, seria, como eu disse no primeiro a depressão aqui, dela, gente, Flamengo. Eu seria muito desonesta falar que eu estou tranquila com esse sorteio da Copa do Brasil, porque é só nós olharmos os números, né? O Atlético, ele ganha contra o Ceará de 1-0, mas foi um jogo que não convenceu, não foi um jogo expressivo. Não era um jogo difícil, o Atlético fez apenas 1-0. E se não fosse a defesa do Lianco ali, essa decisão importante para barrar o contra-ataque, provavelmente nós estaremos aqui falando de um empate ou de uma derrota. Se eu pensar também que o Flamengo fez 5-0 no Fortaleza e é o líder do Campeonato Brasileiro, eu preciso sim ficar atenta a esse adversário por todo o histórico. E não Mas fica eu triste. tenho certeza, vou só concluir aqui rapidinho, tá? Mas eu tenho certeza que o Flamengo também não gostaria de pegar o Clube Atlético Mineiro para poder ser um rival. O atleticano tem que ter a consciência que nós precisamos trabalhar com técnica para entregar qualidade e continuar no campeonato, mas não precisamos tremer por causa disso não, porque o Clube Atlético Mineiro tem garra, tem força e vai conseguir chegar até o final e nós vamos trazer essa vitória aí. Eu só queria falar para você não ficar preocupada, porque
essa expressão de preocupação é de todo atleticano, não é só sua. Mas deixa eu te falar, tem tá uma todo mundo atleticana. assim, todo atleticano, a PP ali já tá achando que já saiu. Tem uma atleticana tá nos todo mundo bastidores assim. aqui. Tem um grupo nosso que chama Arquibancada, o pessoal lá também deu... Não, o Betinho ontem. Betinho tá preocupado, Betinho o deu Tripa um tá ataque preocupado. lá, coitadinho. Fael sumiu do grupo. Estresse. E ontem, quando bateu o sorteio, a minha esposa, que está aqui nos bastidores hoje, chegou em casa assim, ó, misericórdia. Mas espera aí, o calma. trauma que não me larga. Olha Foi minha só, esposa que falou, uma foi eu não. coisa importante E, ó. para que nós atleticanos fiquemos tranquilos é que nós teremos um intervalo e, quem sabe, com força e fé, o Flamengo volta tremendo. Porque nós temos um intervalo. Se o jogo fosse por agora, com certeza a preocupação seria maior, estaria sem cabelos aqui. E o Mas nós Pedro vamos ter uma Arrascaeta. pausa, o Flamengo vai voltar cansado e nós vamos trazer a vitória na ida e na volta. Pedro e o Arrascaeta partindo pra cima do Lianco, gente, vai ser até- maravilhoso. E aí ontem, isso. com essa tristeza do atleticano foi tão grande que até o Bira, que o único dia que ele não bebe é segunda-feira. Ele foi pro Salomão ontem tomar Você um viu o tão Gerson, tanto que tá chateado. jogando bola? Tá complicado. Você viu tanto que o Gerson tá jogando bola? A Lu Gattuso falou A uma situação tá frase... difícil aqui, eu estou tendo dificuldades. A Lu Gattuso disse uma frase ali que... Vou te falar, ela falou assim, não